Meu irmão, eu não sei com qual expectativa você chegou aqui hoje, mas eu tenho plena convicção do Espírito Santo que você precisava estar aqui. Não há ninguém aqui, inclusive os jovens que estão aqui, os mais novos, de 13 anos acima, que se isentam do que Deus vai derramar aqui hoje. Apesar de parecer um tema específico para alguns, não é. Porque todos aqui são fruto, ou têm, e estão construindo, ou irão construir uma família. Eu quero falar hoje sobre os 3 destruidores da família. Sobre os 3 grandes elementos que destroem uma família. E eu creio que Deus está querendo trabalhar no nosso coração, na vida de muitas pessoas, a respeito desse tema. Meu irmão, nós aqui na igreja nós temos uma cultura de aconselhamento pastoral. Nós acreditamos, não só pastoral do pastor, mas de pessoas que também podem aconselhar, que fazem parte de equipe de aconselhamento. Nós acreditamos muito no princípio de que na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso que a gente investe tempo em ajudar as pessoas diretamente, cuidando delas. Sabe, a gente passa tempo. Eu não reclamo, porque isso é a missão e é uma bênção, é uma alegria para mim. Eu fico triste só porque Deus está demorando a levantar mais pessoas, mas nós temos atendido muito aqui na igreja, muitas pessoas mesmo. A agenda tem sido assim, lotada. E eu vou te dar um chute, adivinha qual é o tema? O tema campeão de aconselhamento: família, casamento, problemas do casamento, relacionamento com os filhos, feridas familiares, problemas de paternidade, maternidade. Família. Família é o grande pivô. E eu quero que você entenda e discerne espiritualmente isso. Família é o projeto de Deus para a humanidade. A extensão do governo espiritual de Deus nesta terra se deu através de uma família. Família, escute, só existem 3 instituições espirituais criadas por Deus: o seu governo espiritual, a igreja de Cristo, que é o corpo espiritual, e a família, que é a extensão do seu governo espiritual. A família expressam as outras 2 instituições espirituais anteriores: o governo de Deus e a família, que é a igreja, que é a família de Deus. Então a família física, a família social, a família biológica, a família real, de sangue, nosso núcleo familiar, é um projeto divino, porque ele é a convergência de 2 projetos espirituais: a igreja e o governo de Deus. O projeto família foi um projeto de Deus para estabelecer o seu governo e o seu modelo de relacionamento. Deus é uma família na eternidade. Quando você olha para Gênesis e você começa a ler Gênesis, você percebe lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem lembra desse texto, amém? Com quem que Deus está falando? Com quem? Com a sua própria família. Deus é família eternamente. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito. São 3 em 1 eternamente. Jesus nunca foi só. Deus nunca foi só. Deus é 3 em 1 e 1 em 3. E Ele sempre foi família. Quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é o imago Dei, que é a expressão de impartição da parte de Deus do seu caráter espiritual para o homem. Ser imagem e semelhança de Deus, o homem, não significa que Deus tem braço, perna, igual a gente. A imagem e semelhança aqui se refere a uma natureza espiritual. O homem ele é espiritualmente de uma mesma natureza proveniente de Deus, e se identifica com Deus nisso, em caráter espiritual. Mas não somente isso. Quando ele diz façamos, no plural, ele está dizendo: se Deus é família, a identidade do homem só seria concretizada também em família. O homem só é homem por causa da família, e nós só encontramos verdadeira identidade na família. A família é o principal projeto de Deus. Escute, isso aqui é poderoso. Por isso que Satanás ataca arduamente a família.
O principal projeto de Satanás nessa terra é destruir uma família, por 3 principais motivos. Primeiro, por que Satanás quer destruir uma família? Só para introduzir você entender aqui. Primeiro, Satanás ataca a família porque ela perpetua o plano de Deus. Ou seja, a única coisa nesta terra que dá prosseguimento ao plano eterno de Deus é uma família. Só é possível que o plano eterno de Deus se concretize onde Jesus selou ele na cruz, mas agora a extensão do seu reino, a partir da morte de Jesus, só se dará efetivamente através de uma família, da família. O que sustenta a nossa sociedade sã até hoje, em partes, se há alguma coisa de sanidade em nós, é por causa da família. Se não fosse a família, nós já teríamos sucumbidos. É por causa, e inclusive, para eu te provar a respeito disso, é que se você pega a literatura de Engels, por exemplo, e Marx, eles dizem, quando eles estão falando de patrimônio, eles estão falando o seguinte, só você pegar e ler a literatura disso, eles concluem o seguinte: a luta de classe, ou seja, o pobre só é oprimido pelo rico, porque o rico, oprime o pobre, porque ele tem algo que o pobre não tem, ele tem o capital, ele tem a posse da propriedade. Então nós temos que diluir isso, não pode ter gente que tenha isso em detrimento de outros. E aí, na sua tese, ele vai chegar na origem de onde eles dizem que nasceu a opressão. A opressão, segundo essa literatura, nasceu quando um pai começou a ter filhos, pegou seus filhos, ajudou a cultivar uma terra, e aí ele se tornou poderoso, e quanto mais filhos e quanto mais prole, mais poderoso ele tinha, mais posse, mais opressor ele se colocava diante dos outros. Por isso que para destruir o que oprime o homem, nós precisamos destruir a natureza da opressão, que segundo essa literatura é quem? Quem? Literatura do inferno. Ah, você duvida? Pega lá e lê, está escrito, não é interpretação, ipsis literis. É só você pegar lá e ler o texto. É isso que eles acreditam, por isso que há um intento forte demais da nossa cultura pós-modernista, dos últimos 2 séculos, disseminada na academia, na cultura pop, na música, no comércio, em tudo quanto é tipo de canal de influência humana, para que seja diluído o papel do homem, o papel da mulher, a identidade familiar, o casamento, porque quando eu destruo isso, eu destruo aquilo que para eles é o motivo de opressão principal. Daqui a pouco, meu irmão, você ser casado com uma única mulher e ter filhos será símbolo de opressão. Eu não estou exagerando. Daqui a pouco, você ter um único casamento, ter filhos saudáveis, que te amam, será um símbolo de opressão. Inclusive, para você saber que eu não estou exagerando, um dia desse eu li uma série de tweets do Twitter. Aqui no Paraná a gente não usa muito, mas o Twitter é uma rede social extremamente relevante no mundo. E estava uma moda entre adolescentes e jovens, usar a expressão que é muito usada na clínica médica, principalmente psicológica, que é quando se trata de ansiedade e de outros transtornos, o tal do gatilho, porque dentro da literatura da TCC, da terapia cognitiva comportamental, vem esse tal do gatilho, que é o que ativa o teu transtorno, Então, talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso. E aí os jovens se apropriaram disso, e tal, e aí eles começaram a identificar os gatilhos que davam ansiedade, que davam tristeza, baixa autoestima, e é uma sociedade doente, então tudo para eles, Então é o seguinte, eles começavam a twittar: apaga essa foto e porque me dá gatilho. E eu não estou exagerando. Então, por exemplo, se a pessoa tinha baixa autoestima, se achava feia, e você postava uma foto bonita, penteada, de coisa, ela ia lá no teu tweet e falava: apaga, está me dando gatilho, está ativando o meu transtorno de baixa autoestima. E você que é bonito, você tinha que apagar por causa da pessoa que se sentia feia.
Vocês acham que eu estou brincando, né? É sério. Daqui a pouco, se você postar uma foto com a sua família, né, aniversário de 25 anos de casado, de 50 anos de casado, feliz, beijando sua esposa, beijando seu marido, com seus filhos em volta, alguém vai chegar lá, paga, opressor. Patriarca opressor. Meu irmão, Satanás quer destruir porque, primeiro, a família perpetua o plano de Deus. Segundo, a família forma a identidade do indivíduo. Como é que você destrói uma sociedade? Simples. Quando você fere a família, a distorção do papel do homem é distorcido, o papel da mulher é distorcido e filhos são distorcidos. Aí eu vou te falar as consequências. Um homem sem uma estrutura, a formação de um menino sem estrutura familiar correta, sem uma figura paternal correta e uma figura maternal correta, seja eles negligenciando seu papel. E qual é o papel de um homem e de uma mulher na formação de uma família? Paternal, primeiro, proteção. Um pai está numa família para proteger. Segundo, para prover. É do papel masculino o senso de provisão. Ele tem que inspirar numa casa de que nada vai faltar porque ele está lá. Terceiro, propósito. Um pai precisa inspirar direção para uma casa. Quando o povo se sentir perdido, as pessoas precisam olhar para o pai e dizer: nós vamos por lá, é por aqui que nós vamos. Calma, não acabou, falimos, mas eu vou recomeçar. Vocês estão entendendo? Esse é o papel de um pai. Alguém está em crise, ele pode ter os seus problemas, o homem também pode ter as suas dificuldades, mas ele tem que ser o último a desmoronar, porque o principal senso que um pai tem que gerar numa casa é: vocês estão protegidos, vocês estão providos e nós sabemos para onde nós estamos indo. Alguém está me ouvindo aqui? Mas o da mãe, especialmente pela sua formação e construção biológica e como Deus montou e como Deus estruturou uma mulher, é o que eu chamo de CAS: cuidado, afeto e sensibilidade. O papel feminino se resume nessas três coisas. Uma mulher, ela está para o seu marido, para a sua família, para os seus filhos, para cuidar. Cuidar. É por isso que Deus muniu as mulheres com um nível de sensibilidade e de atenção muito maior do que o de um homem. O cuidado exige detalhe. O cuidado exige a capacidade de perceber o que não se percebe. Qual é a frase mais comum atribuída às mulheres, né, pelos filhos? Não esquece o casaco. É ou não é? Filho, não esquece o casaco. Quando é que você já viu um homem lembrar disso? Se depender do homem, o bebê vive cagado com a fralda para trocar, porque ele não percebe. A Maiara, rapaz, eu não sei o que ela tem um radar, que as meninas podem fazer cocô a 30 metros de distância dela. A Luna está cagada, ela fala, tem que trocar a fralda. E eu já tinha brincado com ela, pegado no colo, né? E eu não... Porque a mulher foi movida por Deus, munida por Deus, para cuidar. Em geral, né? Pode ser que tenha uma mais desatenta ou não, mas em geral é. Segundo, o afeto. A mulher tem uma capacidade de desenvolver afeto totalmente diferente do que a do homem. É importante para a saúde emocional a figura de um homem, eu já explico por quê. Mas a mulher, ela tem essa capacidade de desenvolver os seus filhos afetivamente. De ensiná-los a abraçar, a beijar, a amar, a sorrir, a chorar. Há segurança afetiva quando a gente tem mãe. Mãe provê segurança afetiva. E por isso que a gente se sente seguro e desenvolvido afetivamente. Mas terceiro, sensibilidade, né? Alguém disse uma vez: mulher parece que tem sexto sentido, né? Mulher percebe os negócios, o radar aranha das mulheres, né? Que mãe aqui já teve, eu já ouvi tanta história dessa que aqui deve ter alguma, que já teve aquela coisa de você estar em casa, sentir um aperto no coração, alguma coisa, e depois você ficou sabendo que aconteceu algo com teu filho longe. Quem já teve isso aqui? Rapaz, eu vou pedir para Deus de onde vem isso, porque eu ainda não encontrei o caminho espiritual disso, mas rapaz, é tanta história que eu já vi disso. A minha mãe, meu irmão, você pode chegar em casa, na casa dela, quando os filhos chegam, eu, meu irmão, minha irmã, chegamos em casa, a minha mãe bate o olho em nós. Ela pergunta: o que foi? Que foi o quê? Está acontecendo alguma coisa. Como é que você sabe? Estou sentindo.
Esse nível de sensibilidade maternal, ela é importante na formação. Então, uma criança, preste atenção, ontem eu falava aqui para os jovens, quando você pega uma menina, que hoje é quase regra que as meninas da nossa geração, especialmente da geração que eu estava falando aqui ontem, de 13 a 18 anos, é quase regra, a minoria tem os pais presentes. A minoria são meninas que crescem com os pais e o pai e a mãe casados na mesma casa, vivendo juntos. A maioria é, infelizmente, divórcio, mora com um, mora com outro, ficou com um, segundo casamento, terceiro, não sei o que lá, e está tudo bem, infelizmente, tudo bem não, infelizmente é uma realidade. Mas como essas meninas crescem? A falta paterna no coração feminino é extremamente destrutiva, porque a figura masculina para uma menina especialmente, esse senso de proteção, de provisão e de propósito, primeiro, faz com que a menina se sinta segura, protegida, cuidada, de forma a confiar nos homens. Por que nós temos uma geração de mulheres ressentidas com os homens? Porque elas cresceram ouvindo a sua mãe falando: cresce filha, cuida da sua vida, arranja dinheiro, faz uma carreira para não depender de macho nenhum. Não é para ficar pedindo dinheiro para homem para comprar calcinha. Quer dizer que você fracassou. Aí, por quê? Porque às vezes a mãe foi ferida, não tem ao lado um homem provedor, que dá segurança e que confia, e porque ela é ferida nisso, porque ela vive essa realidade, ela não quer que a sua filha viva, mas ela faz de uma forma errada. Ela faz a filha sentir um ressentimento masculino, um ressentimento pelo homem, e um senso de desproteção. É como se ela dissesse: menina, você está sozinha no mundo, ninguém é por você. E a menina cresce assim. E eu poderia falar inúmeras consequências no impacto da identidade, de quando você é ferido na família, e as consequências disso. Mas terceiro, sabe por que Satanás quer atacar a família? Por quê? Porque a família afeta a visão que nós temos de Deus. Você pode acreditar nisso ou não, ou entender isso ou não, mas a tua relação com Deus é extremamente afetada pela tua relação paternal. Infelizmente é uma realidade. E Satanás, sabendo disso, ele faz de tudo para ferir a imagem e a identidade da paternidade na vida das pessoas, porque isso afeta diretamente. Escute, meu irmão, de todos os nomes que Deus usou, ou se foi atribuído a Deus na velha aliança, El Shaddai, Elohim, Adonai, todos os nomes, o nome Yahvé era um nome impronunciável pelos judeus, e a partir daí é que surgiram várias atribuições e nomes dados a Deus. Mas quando a nova aliança chega a partir de Cristo, onde o relacionamento de Deus com o homem se estabelece de forma plena, ininterrupta, próxima, íntima, o nome que Deus escolheu usar para se revelar ao homem é o quê? Pai. E se Deus é Pai, a tua cognição de paternidade é afetada, ou afeta diretamente a tua relação com Deus. Ah, Rona, nada a ver isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Pense agora num elefante. Pensou? Deixa eu fazer uma pergunta. Você pensou na palavra elefante escrito? Elefante, ou você pensou no animal? Você viu o poder da linguagem? Por isso que o diabo quer se apropriar da linguagem, para distorcer as coisas a partir da linguagem. A linguagem é poderosa. Quando Deus se revela como Pai, dependendo da tua experiência de paternidade, Ele pode causar todo tipo de experiência no teu coração, inclusive de: Deus não vai cuidar de mim, Deus não está nem aí para mim, Deus vai me abandonar, vai comprar cigarro e não volta mais. Alguém está entendendo aqui? Tá, e aí, pastor, o que acontece? E aí, dentro da família, nós estamos chegando no encontro de casais, e eu quero que você entenda, meu irmão, eu lamento ter pessoas da igreja ainda que não entenderam isso.
dentro da família, uma das coisas que Satanás tem feito, e você olha isso muito bonito, né? Você pega as mães solos, né? Que é um nome muito utilizado agora e popularizado por uma realidade e por um fato social. Existem muitas mães que os pais abandonaram. Um bando de homem covarde, frouxo, imaturo, meninos que não são homens, abandonam suas famílias. E a condição se tornou que mulheres estão cuidando, né? Nos últimos 30, 40 anos, se intensificou altamente o número de mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. Só que Satanás tem convertido essa realidade que ela é triste, em uma glória pessoal. Não, eu sou mãe solo. Inclusive eu quero ser mãe solo. Tem hoje mulheres que querem ser mãe e querem apenas um homem que forneça a produção do filho, mas não quer um homem. E ela acha isso E o diabo tem feito essas coisas, essas distorções, porque em geral, uma compreensão tem se instalado na nossa sociedade. Os filhos estão passando a ter um valor na família, no coração de um homem e de uma mulher, maior do que o do seu cônjuge. Você ouve direto. Pega o Instagram de alguém que tem filho, pequeno principalmente, e dá uma olhada. Você vai ver 1 milhão de fotos com os filhos, quase nenhuma com o marido, com a esposa. E as legendas dos filhos é minha vida, meu tudo, meu ar, meu sentido de viver. Você caiu na armadilha do inimigo, porque teus filhos vão embora, espero, né? Que inclusive deveria ser outro parênteses. Alguém que vive essa condição não quer que os filhos vão embora, por isso infantilizam os seus filhos. Porque no fundo ela olha para a sua realidade e vê, quando os meus filhos forem embora eu estou sozinho. E aí boicota os relacionamentos dos seus filhos, nenhuma genra, nenhuma nora, nenhum genro serve, todo mundo, você está entendendo? Ninguém serve, todo mundo é ruim. O nome disso é sabotagem, fruto de uma insegurança afetiva, da solidão de não ter construído um casamento. Esse era um culto que você não deveria ter vindo, né? E o diabo te enganou achando que os seus filhos são a coisa que mais importa. Não são! Não existem filhos sem um casal. O que mais importa dentro de um seio familiar é o casal. Por isso que Satanás, ele resolveu esse problema dando um tiro que resolve tudo. Atingir um casal. Porque quando eu atingo um casal, eu faço um homem abandonar uma família, a esposa separar, logo eu firo a identidade de uma menina, de um menino, de uma criança que vem por aí, cresce ferida, abandonado, sentindo sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de não pertencimento, sentimento de insegurança, de falta de proteção. E aí esses filhinhos agora que cresceram sem uma imagem parental saudável, vão duplicar isso nas suas novas famílias. Porque vão se unir, se são heterossexuais, vão se unir a um menino, a um homem, a uma mulher, construir uma nova família sexualmente falando somente, mas sem os papéis corretos, e vão destruir mais uma nova família, porque já entra no casamento blindado dizendo, quando você não me fizer feliz, eu já te largo. E Satanás fica agora ele só fica assistindo de pipoca, assim, ele não precisa fazer mais nada. Porque ele atingiu lá na raiz, na essência, agora nós só estamos duplicando o trabalho que o diabo fez lá no começo. Nós estamos cooperando com isso. Quando nós carregamos as nossas feridas identitárias, as nossas ausências parentais, de pai, de mãe, as nossas faltas de referência, nós só estamos fazendo o trabalho do diabo, enfiando na vida dos nossos filhos as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos sensos de não pertencimento, a nossa falta de cura espiritual e de falta de paternidade, e a gente só leva isso para frente, e nós estamos criando uma nova geração de pessoas feridas, abandonadas, inseguras, que não acreditam mais na família. E no máximo vão desfrutar sexualmente de outra pessoa. Alguém está me ouvindo aqui? Mas eu quero te dizer aqui, quantos podem levantar uma mão assim, segurar assim para cima? Levanta uma mão aí, se você puder, em nome de Jesus. As nossas famílias serão restauradas.
as nossas famílias serão restauradas, os nossos filhos não vão viver as nossas dores, os nossos filhos não vão viver as nossas feridas, os nossos filhos não vão precisar ter que arcar com o preço dos nossos fracassos, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, não vai acontecer do nada, e por isso que eu quero aqui falar rapidamente. Eu já falo sobre os 3 destruidores, mas eu quero listar aqui. E é bom que os adolescentes estejam aqui, não para ficar julgando seus pais. É para você entender a gravidade do que está acontecendo. Às vezes não é maldade dos seus pais. É sem querer que acontece isso. Por isso que, glória a Deus, eles estão aqui na igreja, ouvindo o que estão ouvindo aqui hoje. Não fique julgando e criticando. É para você blindar o teu coração para não duplicar isso. Mas um dia vocês vão encontrar alguém, isso aqui está cheio de jovens e adolescentes. Mas 15 sinais de que um casamento está em risco. 15. Quem quer anotar? Rápido. Primeiro, o contato físico é raro. No máximo, para o ato conjugal. E olha lá. Mas contato físico começa a ser raro. O contato físico é sutil. Abraçar, pegar na mão, está andando no carro, sabe? O homem lá está trocando marcha, a mulher coloca a mão na mão dele, sabe? Fazer cafuné. O contato físico desinteressado começa a diminuir. Começou a diminuir o contato físico, opa, alerta. Sério, é verdade. Eu não estou nem falando de contato físico sexual, é o contato físico de carinho, de afeto. O primeiro sinal de um casal que está perdendo o casamento, eles param de se tocar. Eu quero fazer um teste aqui, saindo daqui num horário normal, se não agora porque eu estou falando, e agora eu falando, todo mundo, né, e tal, né, mas do nada, chega na tua esposa, na tua mãe e tal, né, na tua esposa, na tua mãe, ó, é doido, mãe não, na tua esposa, chega na tua esposa, no teu marido, do nada, tá lavando louça, chega assim do lado e faz assim, ó, o que foi, o que você quer, o que está acontecendo? Se vier algum tipo de expressão como essa, vocês estão em risco. Se ele estranhar que você pegou e tocou, nada demais, tá? Só pega no ombro, faz assim. E hoje não tem não, sai fora. Se fizer isso, alerta. Alerta. Segundo, não se beijam na boca. É isso mesmo que você ouviu. Você lembra que você namorava, né? Você se escondia da mãe dela, do pai dela para beijar na boca. Agora que vocês são casados, não beija. Vocês não, adolescentes, vocês ficam de boa. Isso aqui é para o casamento. Mas meu irmão, você precisa lascar um beijo nessa mulher, cara, pelo amor de Deus. Se tem alguém que infelizmente desfrutou de um rompimento recente, vai saber do que eu estou falando. É ou não é? Estava diminuindo, não tinha isso. É mal, aquele... tchau, bom trabalho. 3, um tom agressivo e comunicação áspera constante. Parece que o tempo todo responde bruto, fala, que foi? Só um tom agressivo. Com todo mundo fala manso. Eu tenho um amigo que um dia ele falou, um amigo íntimo, né, querido, assim, a esposa, né, fala intimidade, né, sabe como é intimidade? Tal, pega lá e tal. De repente ela estava falando com ele um negócio, de repente tocou o telefone dela. Oi. Ele parou, olhou assim, ué, com os outros você fala assim, mas comigo, um tom ríspido, um tom, até por coisa que, o tempo todo, parece que o diálogo do casal parece 2 espião conversando, sabe? 4, desrespeito comum, desrespeito contínuo, diário, já virou habitual desrespeitar. Desrespeitar aqui em todos os sentidos. Satirizar, tirar sarro, diminuir, desprezar, falar grosseria. Se chegar no nível da ofensa, então acabou. Ih, rapaz, aí o bicho pega, aí está grave, aí o alerta é vermelho. 5, não riem mais juntos. Não ri junto.
Eu e a Maiara, tem vezes que a gente, principalmente domingo à noite, assim, porque nós estamos numa pegada, irmão, que começa assim, ó, de quinta para frente, é o dia inteiro, à noite, GA, sexta o dia inteiro, pau, sexta, GA, sábado nós temos os jovens, sem parar, sem parar. E aí domingo, aí chega domingo à noite, quando as meninas dormem, a gente quer um banho, a gente deita na cama e vai rir de qualquer besteira que for que nos faça pensar em nada. Pega uns memes, eu tenho um amigo que manda uns memes para mim, ele é o amigo dos memes, a gente não conversa nunca, mas o direct e o Instagram tá cheio de vídeo para dar risada, tombo, vídeo cacetado, umas besteiras, e a gente fica na cama rindo, de rolar, coisa besteira, coisa boba. O casal não ri mais junto, não ri junto, não há mais humor, não tem humor. O casal tem que andar, o casal que anda sozinho de carro, tem que ter algum momento de dar risada, de qualquer coisa. Hoje de manhã, foi a primeira vez que nós colocamos uma música num carro, e as meninas começaram a fazer assim, ó. A gente achou aquilo incrível, nunca aconteceu isso. E nós tínhamos colocado uma música que a gente está tocando para os jovens, que é, meu Deus, é chacoalhar a cabeça o tempo todo. Cadê? Vou até colocar aqui no microfone, né? E aí, de repente, cadê a música? Vou achar aqui, cadê o Jovens Up, Jovens Up? E aí nós colocamos essa música aqui, e aí nós, ouvindo ela e tal, cantando juntos, de repente, espera aí que vai passar a propaganda aqui, tá? Daí, de repente, a gente olhou para trás, a aluna, na cadeirinha, assim, ó. Aí a Cel começou a gargalhar, e começou a fazer assim, ó. E aí a Maiara, pronto, mas de soluçar a gente ria. Pera aí, vai dar pra ouvir. Aí a aluna. E a gente gargalhava. Meu irmão, o casal parou de rir junto. Quando foi a última vez vocês riram? Riram. O humor faz parte de um relacionamento saudável. 6. Começa a se imaginar com outras pessoas. Aí é individual. Começa a passar pensamentos. E se eu namorasse com alguém? E se eu tivesse outro? E se eu não fosse casado com ele? Começa a passar pensamentos da possibilidade de... 7, excesso de atividades e compromissos e hobbies separados. Danger. Alerta máximo. Começou a ter um excesso de atividades em que os dois não fazem juntos, alerta. Porque isso denota e revela o nível de distanciamento daquilo que dá alegria e prazer. Porque o que é normalmente os nossos compromissos, especialmente os nossos hobbies? Eles denunciam as coisas que a gente gosta, é ou não é? E quando há um excesso disso, que o cônjuge não faz parte, naturalmente estou dizendo, a maior parte das coisas que me fazem feliz, o outro não divide. Faz sentido o que eu estou falando? Sem falar que de forma prática mesmo, as agendas começam a ficar ocupadas, separadas. Aí fica pouco tempo junto. 8, não fazem planos juntos para o futuro. Parou de falar de futuro. Quando o casal para de falar de futuro, danger. Não fala mais sobre o que quer construir, aonde quer viver, o que quer fazer, coisas que querem. Ah, pastor, é que a gente já quebrou tanto a cara. Não, mas parou de falar de futuro, alerta. Inclusive, meu irmão, uma vez por mês, pelo menos, você como casal, você deveria ter um tempinho de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge, para falar de sonhos. Que sonho, pastor? Nós estamos quebrados. Mas quando está quebrado é que se sonha mesmo. É só o que resta mesmo. Quem tem dinheiro constrói já, né? Mas quando você está quebrado, você sonha. Só te resta sonhar mesmo, por enquanto, até vir o dinheiro. Então, é para sonhar, meu irmão. Vai num pastel aí do seu Zé, senta divide uma tubaína, olha um para o outro, fala, o que você acha daqui 10 anos, a gente sei lá e tal. Começa a falar, pega um papel, viaja, faz ideia, abandona os filhos com alguém, sabe? Parou de sonhar junto, alerta casal. 9, não passam tempo juntos sozinhos. Mas já?
Então, irmãos, os 3 destruidores da família. Ai, ai, ai. Não passam tempo juntos sozinhos. Irmão, do jeito que a rotina nossa está, você vai precisar agendar isso. Você tem que separar um tempo. Não vai surgir um tempo. Nunca tem tempo. Eu digo porque eu luto contra isso, é uma dificuldade. Se você não separar esse tempo intencionalmente, ele não vai brotar do nada. Você vai ter que falar, quarta-feiras à noite, segundas-feiras à noite, sábado. Nós estávamos com a dificuldade de se reunir com alguns homens aí, que a gente queria tomar um café e tal, e um mandava e dava um dia, dava outro, e sugestão. Nós ficamos 3 semanas tentando achar um horário para a gente conciliar. Só sobrou sábado, 6 horas da manhã. Foi, era o que tinha. Você está entendendo? Você vai ter que fazer isso com o teu casamento. Se não fizer isso, mas aquilo que é importante a gente prioriza. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. A gente só não tem tempo para aquilo que não é importante. Porque se fosse importante, a gente arranjava o tempo. É ou não é? 10. Não celebram as alegrias um do outro. Eu vou te falar um sinal muito evidente de que o casamento está em crise. Quando o casamento começa a aparecer um cabo de guerra, onde um quer puxar de um lado, outro quer puxar do outro, esperando que o outro caia. Porque qual é o objetivo de um cabo de guerra? Ou ser mais forte do que o outro, ou torcer para que o outro tropece. É ou não é? Quando o casamento está assim, a mulher puxando de um lado, o cara puxando de outro, quer puxar para mim, quer puxar para cá, e o outro lá quer puxar lá. E quando você está puxando no cabo de guerra, você fala, tomara que caia, tomara que tropece. E quando o outro tropeça, você, tá vendo? Não sou eu a megera dessa casa. Aí o homem, tá vendo? Você que é culpada. E fica nesse cabo de guerra, um querendo... Na verdade é uma vitória quando o outro falha, é uma vitória quando o outro é exposto, é uma vitória quando o outro mostra as fraquezas. Se esse sentimento brota de você naturalmente, vocês estão com problemas graves. A maior tristeza de alguém que ama alguém é ver as falhas de alguém que ama. Deveria te entristecer saber que teu marido está tropeçando, está falhando, inclusive com você. Deveria te entristecer e não ser um motivo de alegria. Mas não, agora o oposto, né? Não celebra as vitórias. Parece que quando... Sabe quando o casamento, se o marido ganha mais e é promovido, a mulher fica... mas... Ao invés de celebrar, e se vice-versa então, a mulher lá tem uma vitória, um sonho realizado, alguma coisa acontece, mas isso aí não é tanto, né? Não é para tanto. 11. Crítica constante, com a intenção de depreciar. Não a crítica de conversar, apontando melhoria, não. Amor, olha, o que você acha da gente fazer isso? Não, é aquela crítica depreciativa, sabe? Aquela crítica constante. Eu conheço uma pessoa que ela tem o triste hábito, eu ainda não sei, às vezes é um mau hábito dela mesmo, mas ela tem o triste hábito de ficar tirando sarro do marido. Ela fica tirando sarro do marido o tempo todo. Assim, coisa bobinha, sabe? Tá lá com os amigos, tá. Aí alguém fala, essa camisa bonita, quase que não serviu, ela fala. Do nada. Ela mesma tirando sarro da barriga do marido. Aí vai falar um negócio assim, qualquer coisa tal. Não, é fulano. E ela fica depreciando, diminuindo. Sabe? Esse mau hábito terrível de diminuir o cônjuge. 12. O cônjuge é a última pessoa em que se pensa, ou que pensa para compartilhar uma dificuldade pessoal. Se o teu marido ou tua esposa é a última pessoa que você pensa de dividir uma fraqueza, ou uma tristeza, ou um problema grave, você está com um problema, o teu problema é maior ainda. Se você pensa em procurar o pastor, um amigo, o cara do bar, o chefe, mas por último contar para sua esposa, você está com um problema grave. Da mesma forma as mulheres. 13. Sentir-se sozinho mesmo juntos. Essa solidão constante, mesmo sendo casado. Parece que não divide o assunto, não divide as conversas, não divide os sonhos, não divide a rotina. Parece que você mora ao lado de um sócio. 14. Total indiferença. Rapaz, começou a ter indiferença, aí se preocupe. Indiferença eu não ligo mais, não importa.
Pior do que o ódio, meu irmão, é indiferença. Porque a indiferença é, já desisti, já não estou nem aí. Faz o que você quiser da sua vida. E 15, não participam de estudos, palestras ou jantares para melhorar o casamento. Se o casal parou de ver valor em investir em aprender sobre casamento, é porque ele já não percebeu. Mas é igual o carro que você já não... Já era. Quero passar para frente. Sabe quando o cara quer passar o carro para frente, que ele já parou, já largou tudo já, né? Ele quer passar para frente. Porque um casal, se o casal está vivendo juntos, ele está tendo dificuldade. O melhor dos casais está tendo dificuldade. Então, obviamente que um casal que está interessado ainda no seu casamento, está lendo sobre isso, está estudando sobre isso. Se tem uma palestra ele quer ir, se tem um encontro quer ir. Porque se está interessado de verdade no casamento, ele agora não liga mais. Vai ter um jantar de casais na igreja. Olha, eu estou preocupado, inclusive eu quero já dar um aviso aqui hoje. A partir de amanhã nós vamos abrir para fora da comunidade, porque está cheio de gente querendo vir em encontro de casais e nós não estamos divulgando, por causa que não, vamos dar prioridade para a igreja. Vocês não estão comprando os convites, vocês estão dizendo, não me importo com casamento, vamos conversar com quem se importa. Nós temos 15 convites vendidos somente, e isso só denuncia que você não liga, só não liga. Pastor, foi só uma falta de atenção. Não sei, mas veja aí, porque a partir da manhã nós vamos chamar outras pessoas que estão interessadíssimas nos eventos que a igreja faz para casais. O jantar é dia 15 agora. A igreja quer investir na sua vida. Esse valor não paga o custo do que vai ser feito aqui. Tem uma equipe trabalhando já há semanas com decoração, com organização, jantar. E o principal para transmitir um ensino que vai edificar o teu casamento. Sinais que teu casamento está em risco. Agora, o que é que destrói uma família? E aqui eu quero encerrar, não vai dar. Eu acho que nós vamos ter que separar uma outra mensagem para irmos fundo nesses 3 temas. Mas eu vou falar eles. Primeiro, é a negligência. A negligência, escute, a negligência ela é extremamente destrutiva, porque ela te engana. O que é negligência? Erros cometidos intencionalmente são fáceis de identificar quão danosos eles são. Por quê? Porque envolve a proatividade. Mentir, ofender, trair, adulterar, são ações, concorda comigo? Alguém tem que pensar, alguém tem que planejar, alguém tem que decidir, vocês estão entendendo? Negligência é muito perigoso, porque você não precisa fazer nada para ser negligente. É exatamente o problema da natureza da negligência, é não fazer. A negligência ela é extremamente destrutiva, porque para ser negligente, basta você não fazer o que deveria ter feito. Alguém entendeu? Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel teve, fracassou na família. Quem sabe por quê? Negligência. Eu vou te contar o que aconteceu com a família de Davi, se você não sabia. Um dos filhos dele, Amnon, estuprou a sua irmã, outra filha de Davi, Tamar. O filho de Davi estuprou a irmã. E Davi não fez? Não fez? Por Davi não ter feito nada, o outro irmão, Absalão, tomou providências de vingança contra a sua irmã. E foi e matou o seu irmão. E por que Absalão matou o seu irmão? Porque Davi foi negligente. O seu filho mata o seu irmão, e o que Davi faz? Faz com esse que matou? O que ele faz? Nada. Não faz nada. Adonias se rebela e quer tomar o trono do pai, e faz um motim para derrubar o pai. E olha o que a Bíblia diz de por que tudo isso aconteceu. 1 Reis capítulo 1 versículo 6. Seu pai Davi nunca havia contrariado.
nunca lhe perguntava: por que você está fazendo isso que você está fazendo? O maior erro que Davi cometeu na sua família foi não fazer nada. Foi não fazer o que deveria ter feito. Foi não cumprir o seu papel. Os maiores erros que você vai cometer, o que mais destrói a tua família, não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Os maiores erros que você comete no teu casamento não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Os maiores erros na criação de filhos não é o que você faz com seus filhos, é o que você deixou de fazer pelos seus filhos. É os nãos que você não disse, as correções que você se isentou de dar, as disciplinas que não foram dadas. No casamento, foram o tempo que não passaram juntos, os eu te amo que não foram ditos, os me perdoa que foram escondidos. É o que você não faz que destrói. É a negligência, é o não cuidar com zelo. É comum você ouvir a ilustração do casamento como uma planta. A planta, meu irmão, se ele largar ela, não vai. Você precisa do cuidado do terreno, precisa da irrigação, precisa do tempo, do sol adequado, precisa de intencionalidade, de alguém olhando, intencionalmente cuidando. O segundo é o egoísmo, é olhar para si mais do que para o outro. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, ou não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No casamento, na família, é fundamental morrer para si mesmo. Você não cuidar só de você. Quando o egoísmo toma conta de um coração, não se importa com o outro, não se importa com o cônjuge, quer tomar decisões, e você vê o egoísmo brotando de forma sutil. A mulher quer fazer as unhas, não, muito caro. Uma semana depois o cara aparece com roda nova no carro. Porque o que é dele é importante. O egoísmo se manifesta de forma pequena. Quando vocês vão pedir pizza em casa, dá para identificar o egoísta. Ele não está nem aí com o sabor que os outros gostam. Ele quer o sabor que ele quer que peça. É tão triste ver que o marido e mulher têm esse tipo de disputa de sabor. Sabe como deveria ser a disputa do marido e da mulher? Amor, vamos pedir tudo de 4 queijos? Eu falo, mas você não gosta, amor, mas você gosta. Aí ela fala, não, pede calabresa que é o que você gosta. Eles tinham que brigar para que o outro peça o que o outro quer. Mas os casamentos estão opostos. É cada um puxando a brasa para o seu lado. Até nas coisas mais idiotas como pedir pizza. Isso é só uma denúncia de como está o coração dos dois. É cada um buscando o seu próprio interesse. E terceiro, destruidor da família, o orgulho. E o orgulho é o pior porque quando tudo isso é revelado e descoberto, mesmo tendo clareza de que o casamento está mal, que a família está mal, que os problemas estão aí, que o casamento está sucumbindo, mesmo que tenham descoberto, que estão sendo negligentes, que estão sendo egoístas, o orgulho ainda impede a pessoa de tomar uma postura diante disso. Porque o orgulho faz a pessoa não procurar ajuda. O orgulho faz a pessoa achar que o problema é do outro. O orgulho faz a pessoa achar que não precisa de nada. O orgulho faz a pessoa ser dura ao ponto de não se quebrantar e não se render. Sabe o que derruba uma família? Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não existe nenhum casamento que chegou ao fim, não existe nenhum que não tenha sido derrubado pelo orgulho. Porque não há, meu irmão, não há traição, não há problema, não há falha nenhuma, não há ofensa, não há nada que alguém faça contra outro que não possa ser coberto pelo amor e pelo perdão de Cristo Jesus e de um coração totalmente humilde.
O problema é que os casamentos terminam porque pelo menos um resiste e diz: eu não vou abrir mão. Só por isso que os casamentos chegam a fim. E hoje estão transvestindo isso de: eu não era feliz, eu não é... Umas frases sutil, né? Você nunca vai ver alguém falando: por que teu casamento terminou? É porque eu era orgulhoso. No máximo você vai ver as pessoas: é porque ele era muito difícil, é porque ela era muito difícil, é porque isso, é porque aquilo. Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar a tua casa. Aí você diz: pastor, que triste, eu vim nesse culto aqui, só me botou mais para baixo, porque meu casamento já acabou, porque eu não tenho mais família, porque eu estou sozinho. Meu irmão, enquanto há vida há esperança. Eu não estou dizendo que você necessariamente precise restaurar o casamento anterior, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você está vivo, e você não quer cometer os mesmos erros de novo. E se for por acaso construir uma nova família, que você entenda que ela precisa ser sustentada num espírito de humildade, de amor e de renúncia, como Cristo amou a igreja. Amém?